uma vez, minha gente. Hoje é dose dupla, mas é pro seu bem. Tudo o que eu sempre quis trazer aqui de mentalidade e de aprendizagem, de autoconhecimento, para quem tá perdido e não sabe por onde começar esse caminho de morar fora. Vocês estão vendo hoje e eu tô muito feliz porque eu tenho duas convidadas maravilhosas, a Dani, que já passou por aqui, e agora eu vou receber a Daleia para falar um pouquinho sobre esse sabotador incrível que muitos de nós enfrentamos em vários momentos da nossa vida. Não é só quando a gente está começando um negócio, não é só quando a gente está pensando em morar fora. A gente enfrenta ele diversas vezes e muitas vezes a gente deixa ele ganhar, deixa ele levar a melhor. E é por isso que eu convidei a Daleia hoje aqui para falar pra gente, primeiro, como entender, né, esse sabotador, como identificar esse sabotador dentro da gente e por que é tão difícil, por que a gente pensa tantas vezes antes de sair para fora do Brasil, a gente fala, eu não consigo. Quais são as raízes desse eu não consigo, né? Que são tantas, podem ter tantas outras coisas por trás disso. E muitas vezes quando a gente não consegue enxergar quais são essas outras coisas, a gente não consegue dar o passo a seguir. Mas vou parar aqui de lelele e vou esperar as outras pessoas entrarem para a gente começar. Enquanto isso, clica aqui no aviãozinho, compartilha essa live com outras pessoas que você sabe que querem morar fora e que não estão conseguindo, porque justamente eu não consigo morar fora, seja lá por qual for o motivo, ou que estão no meio do processo e estão travadas e precisam ouvir uma palavra de conforto para continuar nesse processo. Vou chamar o Daleia aqui para a gente começar essa live incrível. E vocês vão comentando aqui de onde vocês vêm, como é que vocês chegaram aqui no meu perfil, se vocês estão vendo o perfil da Daleia, como é que vocês chegaram aqui. Olá, querida! Oiê! Tudo bem? Tudo! Que prazer ter agora você na minha casinha! Prazer Foi todo muito bom meu. também Deixa eu a gente aumentar estar aqui o som. junto lá Tá na baixinho aqui FSI, pra mas mim. aqui é a minha casa. Que prazer grande estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, Sempre o um prazer é prazer. todo meu. A gente tem tanta coisa em comum, fico feliz que finalmente a gente conseguiu estar junto aqui, falando praticamente com o mesmo público, né? O meu eu antes, o seu eu depois. Verdade, verdade. Vou fazer uma apresentação rápida aqui, porque, né, para tua galera que eu nunca apareci aqui, apesar de já ter comentado várias vezes o meu trabalho. Meu nome é Michele, aqui eu sou a Micromundo. E o que eu mais tenho prazer de fazer, que é o meu objetivo aqui no Instagram, é justamente trazer leveza para esse processo de morar fora, trazer direcionamento, né? Trazer um acolhimento para essa galera que está perdida aí no Brasil, querendo sair do Brasil, ou querendo mudar de vida, ou querendo ter outra experiência, ou querendo tantas outras coisas que as pessoas querem quando elas querem, não estão satisfeitas com a vida no Brasil, né? E eu acho que pode ser muito difícil, pode ser muitas vezes confuso. E no difícil eu vou tentar ajudar o máximo possível, mas no confuso eu tenho certeza que eu vou desconfundir todas vocês. Então é um prazer estar aqui, é um prazer enorme poder ajudar. Eu realmente me realizo ajudando as pessoas a viver um pouquinho da vida que eu aprendi a viver e amar tanto, que é essa vida que eu tenho maluca de morar a cada 3, 4 anos em um lugar diferente, sendo esposa de diplomata. E sou muito grata por toda essa oportunidade. Obrigada por me permitir estar aqui também, Leinha. Legal, legal. É muito legal esse seu propósito, é muito, muito legal esse seu trabalho, porque realmente é um desafio muito grande, né? Você largar a sua vida, eu que cuido do depois, né? Eu sei o quanto é desafiador e o quanto pode ser impactante quando a gente não se prepara e quando a gente não tem um bom apoio, não é? Então, quando eu expatriei, né, eu não tive um bom apoio. Na época, a internet, o acesso à internet não era assim, eu já tenho uns aninhos, né? Então, a internet não era como era hoje, então a gente não tinha tanta informação assim.
Então, realmente, a escassez de informação foi definitiva, assim, para que meu processo de expatriação não fosse tão fácil, né? E é por isso também que hoje o meu propósito também é ajudar mulheres, né? Especialmente esposas expatriadas que se encontram também aí com dificuldade na expatriação, né? Então, aproveitando o gancho, eu me apresento. Eu sou a Daléa Freire, eu sou psicóloga, já sou expatriada há mais de 19 anos, já passei pelos Estados Unidos, pela Tailândia, hoje estou na Suíça. E assim como a Michelle, né? A gente mora pertinho, estamos aqui na parte francesa da Suíça. E há pouco mais de um ano eu consegui a minha autorização para trabalhar como psicóloga na Suíça, onde eu venho atendendo 100% online a mulheres expatriadas pelo mundo todo, né? Coincidentemente, acho que por conta do algoritmo do Instagram, eu tenho atendido mais mulheres na Europa, tenho acabado concentrando mais, apesar de ainda ter, por conta acho, de recomendação também, muitas mulheres na Ásia e nos Estados Unidos, né? Mas tem concentrado mais na Europa. Coincidentemente, tem começado a concentrar mais na Europa. O que ajuda um pouco por causa do fuso horário, né? Com certeza. Ajuda um Com pouco o fuso certeza. horário. No Japão tem sido difícil, né? No Japão tem sido difícil. Mas então concentro meu trabalho somente com esposas expatriadas, tá? Porque muita gente pergunta, eu trabalho somente com esposas expatriadas já faz alguns anos, tá bom? Então, isso, sou eu, a Daléa. Muito prazer, muito bem-vinda. Leinha, antes da gente começar a entrar exatamente no assunto da live, que é esse sabotador que todas nós temos em algum momento, ou em vários momentos da nossa vida, que é o medo de não conseguir. Tô vendo tanta gente querida aqui que eu queria dar um oi. A Vai, Paula dá um oi, fica à chegando. vontade. A A live é Ligie. nossa. Beijo para vocês. Débora, beijinho. A galera entrando aí, sejam todas muito bem-vindas. É tão importante isso que você falou, né? Porque, como você disse, quando você expatriou a primeira vez, a internet não era forte e não tinha ninguém, né? As pessoas, não existia essa coisa de você compartilhar as informações, o que você vivia. O pessoal, quando muito, né, colocava no blog as experiências e nunca era a coisa nunca era muito profunda, né? Com esse objetivo de E a mostrar o coisa do caminho. conto de fada era muito forte. Exato. Ainda é, né? E eu, Agora mesmo me convidaram para escrever um texto em inglês, né? Para um blog aqui de Genebra. E eu usei, né, a questão do conto de fada. E eu fiquei assim, ai, talvez eles vão achar que tá meio fora de moda. E aí, quando a moça me respondeu, foi, nossa, Daléa, é isso mesmo. E a moça maravilhada, porque eu usei a palavra conto de fada, né? E continua atual, né? Continua atual, porque continua que a expatriação é um conto de fadas, né? E as pessoas continuam encantadas por esse conto de fadas, né? E por um lado é um conto de fadas, porque realmente é muito bom, né? Tá aqui eu e a Mi para não deixar negar que é uma vida venha viver o conto de fada. É uma vida riquíssima, né? Você tendo a capacidade, uma mente aberta, resiliência, uma vontade de realmente aprender com o novo, é uma vida riquíssima, onde você vai aprender e crescer anos-luz à frente do que você cresceria se você ficar num lugar só, né? Com certeza. Bom, vamos entrar no assunto? Nesse assunto Vamos entrar no assunto. gostoso, né? Vamos ao que nos trouxe aqui, não é? Exatamente. Que é muito legal a gente falar disso, Mica, porque não atende só ao público que quer vir morar no exterior, né? A crença do eu não consigo está presente na gente. No processo todo, né? No antes, no durante, no depois, no novo país. Se você saiu do Brasil, se você não saiu do Brasil, se você quer sair, se você já saiu do Brasil, a crença do eu não consigo está presente na gente o tempo todo. Por quê? Porque
é da criação da gente, né? As crenças limitantes vêm daí, na realidade, essa crença do eu não consigo, ela na realidade está ligada a uma autoimagem negativa da gente, né? Tá ligado a uma autoimagem negativa. A primeira grande aceitação que você tem que fazer com você mesmo é que isso está conectado com a autoimagem negativa que você faz de você mesmo, né? A autoimagem é como eu me vejo e ela pode ser positiva ou negativa, né? E essa é uma autoimagem negativa que você tem de você. Eu não consigo fazer algo. Está conectado com um autoconceito, um autoconceito, o autoconceito, na realidade, da gente é o conjunto de crenças que a gente tem, né? E essa é uma das crenças suas que estão aí e que está te limitando de fazer algo na tua vida, né? No caso das pessoas que estão aqui seguindo a mim, que estão vendo essa live, estão te pedindo de sair do Brasil em busca do teu sonho, não é? Então, eu não consigo sair em busca do meu sonho, seja qual for o teu sonho, não é? No caso das minhas clientes, eu vejo muito a questão do eu não consigo falar o idioma, Eu não não é? consigo juntar dinheiro para sair do Brasil. Eu não consigo juntar dinheiro para sair do Brasil, eu não consigo tirar a carteira de motorista nesse país, Eu não consigo deixar minha família para trás. não consigo deixar minha família para trás, eu não consigo parar de sentir saudade deles, eu não consigo parar de sentir culpa, né? Porque deixei minha família no Brasil. Então, tudo isso são crenças limitantes que a gente vai colocando, introjetando. Eu gosto muito de usar a palavra introjetar. Ela vem da Gestalt terapia, né? Que é meu embasamento teórico. Na realidade, meu embasamento teórico maior é da Gestalt terapia, que é da minha formação. Que significa que a gente vem, né? Essas crenças vêm do que a gente introjeta ao longo da nossa vida. Né? E o primeiro passo para a gente compreender de onde vêm essas nossas crenças é justamente a gente olhar para si, né? Que é o que as Exato. pessoas têm mais dificuldade. Que dói, né? Dói. Dói olhar pra dentro da É gente. impressionante como tem gente que paga a terapia, mas mesmo assim olha para si. Não olha pra dentro, né? Você quer falar do que tá aí fora. Tem gente, você acredita que tem gente que quando a terapia começa, né, a gente começa a ver ali um processo engatilhar, começa a ver que tá chegando ali, ela desmarca, ela inventa umas férias com família e fala assim, ai, Odalé, não vou cancelar, né? Aí passa 2 semanas sem vir e acha que está em terapia e fala, eu estou em terapia, mas na verdade ela está só pagando a terapeuta, mas o processo terapêutico realmente não está acontecendo, porque a terapia ela é necessária que exista o trabalho do terapeuta e do cliente também. É necessário que você também queira se conhecer realmente, né? Então é necessário que você olhe para você. Né, e às vezes é tão dolorido, né? A gente às vezes tem histórias tão difíceis, né? E de coisas que aconteceram, e de coisas que a gente não tinha ajuda para poder suportar melhor. E é muito engraçado, porque muita gente usa hipnose, eu sei que você não usa, mas tem muita gente que usa hipnose, inclusive, para resgatar essas coisas que você são tão traumatizantes, e nem sempre porque são horríveis, mas é porque o trauma é tão grande que você simplesmente guarda e você não. O seu inconsciente não te permite acessar aquilo, porque a dor é tão grande que você realmente precisa de uma ajuda exterior, né, para você perder um pouco assim o teu inconsciente, para você conseguir acessar aquilo de uma maneira que você suporte. E às vezes é tão difícil que as pessoas perdem até o fôlego, né? Não é preciso ter medo. Sabe por que não é preciso ter esse medo? Porque o que acontece, justamente que as pessoas não compreendem, é que é doloroso, mas quando você está num processo terapêutico, você está com uma pessoa de confiança, onde você pode sentir essa dor, ela vai doer, mas você vai ter o acolhimento dessa dor. A dor é muito dolorosa quando ela é invalidada. Quando a gente está no processo terapêutico, que a gente sente a dor e a gente pode sofrer, e ela pode doer, e a gente ressignifica essa dor, e a gente compreende, e a gente tem um momento da gente sentir a autocompaixão, e a gente tem um momento de a gente compreender o porquê daquela dor, e a gente ressignifica aquela dor, ela deixa de doer. Então a gente não precisa ter medo de se olhar
a gente não precisa ter medo de olhar para a nossa dor dentro do processo terapêutico, porque essa dor vai ser ressignificada. Então, ela não vai doer ao ponto de você perder o controle dessa dor. Então, por isso a gente não deve ter medo, tá certo? A Por dor, isso a ela gente só pode, a gente só deve fazer esse tipo de é. acesso Por que que muito bem. por que algumas pessoas têm medo de sentir a dor? Porque quando elas abriram essa dor, foi para uma pessoa sem o conhecimento. Exato. Então, essa dor doeu demais porque você foi julgada, porque você sentiu vergonha, não é? É muito comum a gente falar da nossa dor e o outro fazer a gente sentir vergonha da nossa dor, porque ele vai dizer o que ele vai dizer. Menino, mas você está falando isso? Olha, o outro tem muito pior do que você. É a primeira coisa a gente sentir vergonha da nossa dor e aí ela dói muito mais, né? E muitas outras coisas que podem acontecer, né? De te colocar em situações onde vai aumentar a tua dor. Mas isso aconteceu porque você abriu a sua dor para quem não estava preparado para recebê-la, né? Então, no processo terapêutico, você não precisa ter medo de abrir a sua dor, porque ela vai ser acolhida profissionalmente, você vai cuidar dessa dor, ela vai ser ressignificada, né? E é o que acontece quando a gente tem uma crença dessa, né? Eu não consigo, porque ela vem de alguém que você escutava. E um dos processos da gente compreender de onde vem essa crença é justamente parar e se ouvir, né? Eu acredito, você que está aqui, se você está se perguntando, de onde será que vem esse eu não consigo? Eu te digo, se você fechar os olhos, se você fechar os olhos, parar um pouquinho, um silêncio, e se você ficar pensando, repetindo, eu não consigo, tal coisa que você não consegue, eu garanto, com o tempo você vai conseguir até ouvir a voz de quem te dizia o que tu não conseguia. De tão poderoso que é. Vem de alguém que te dizia você não conseguia. E se você, em processo de terapia, for trabalhando, você vai lembrar de todos o eu não conseguia. Porque muitas vezes vem dissimulado, não vem dessa forma. Ah, você não vai conseguir. Né? Não vem assim, ah, você não vai conseguir sair do Brasil. Você Ah, não vai você não. conseguir um emprego mora fora, né? Exato. Vem de outras formas, né? Eu até anotei uma frasinha, deixa eu ver onde foi. Que eu escutava muito era assim. Eu chegava em casa e dizia assim, tirei 7, que era a média da minha escola, era assim, tirei 7. Aí minha mãe dizia assim, e a Nayana, que era a melhor aluna da sala, tirou quanto? Aí eu falei, tirou 10. Ela, tá, porque 10 é muito melhor. Então, não era dizendo que eu não era esperta, mas era sempre dizendo, mas tem uma melhor do que você. Então, não é que eu escutava, não é que você não consegue tirar nota boa, Mas alguém conseguiu tirar uma nota mas maior que a alguém sua. conseguiu, não é? Então, às vezes a frase vem dissimulada ali, mas tem alguém que dizia algo que fazia com que você eu não consigo tirar 10. Eu não consigo. A Nayana consegue tirar 10, eu não consigo, né? Então, são diversas coisas que a gente vai ouvindo e a gente vai acreditando. E um adendozinho aí que não vem só dos nossos pais, não, tá certo? Vem de todas as pessoas ao nosso redor, são os nossos professores, são os nossos primos, os nossos irmãos, pessoas, Amigos, chefes, amigos, colegas de trabalho. chefes, maridos, companheiros, namorados, pessoas que passaram pela nossa vida, até pessoas insignificantes, mas que disseram algo que, que nos tocaram e que ficou marcado ali, tá certo? Então, as crenças são, na verdade, coisas que a gente foi escutando, né? E que a gente foi aí introjetando, deixando fazer parte. Porque, na realidade, o meu eu começa a existir a partir do outro, né? É assim que o eu se faz. Eu não existo até que o outro venha e faça eu acontecer, não é? E aí é com essa bagagem que eu vou crescendo. E essas coisas vêm e fazem parte de mim. Mas quando eu cresço, viro um adulto, eu posso muito bem repensar essas crenças, não é? E aí eu digo para vocês, crenças na verdade são hipóteses, gente. O que é uma hipótese? Uma hipótese é a gente lançar no mundo e ver se ela é verdade, não é? É isso que é uma hipótese, né? Então a crença que a gente tem é para ser lançada ao mundo, para a gente questioná-la. É isso que a gente faz com uma crença, tá? Então o melhor jeito da gente vencer as nossas crenças é questioná-las, né?
o mais triste dessa parte do eu não consigo é que às vezes a gente não consegue fazer determinada coisa no momento de vida, né? Porque a gente não tem conhecimento suficiente, porque a gente não está preparado emocionalmente o suficiente. E aqui, dependendo de quem te falou, ou da maneira, ou em que momento você fixou essa crença na tua vida, você não se permite tentar de novo num outro momento, com uma outra experiência, com um outro cenário de vida, e provar para você mesmo que, ok, não conseguia naquela época, mas hoje eu consigo, né? Então, assim, é muito louco isso, porque eu ouvi muito também coisas já. Muita gente chega para mim e fala assim, a mesma coisa que fala para você, não consigo aprender idioma porque eu já tenho mais de 30 anos. Cara, consegue. Você consegue, você não vai seguir o mesmo ritmo que o teu filho, você não vai seguir o mesmo ritmo que a tua colega do lado, você vai seguir o teu ritmo. E talvez você demore 6 meses para aprender o básico, 1 ano para aprender o básico. E tá tudo bem, você consegue no seu ritmo, dentro do seu tempo, dentro daquilo que você é possível fazer. Eu tenho ouvido muito isso, a gente que tem negócio na internet, que quer ser super Mulher Maravilha e fazer tudo. Cara, não, eu vou fazer o que eu consigo no meu tempo. Eu consigo atender 5 clientes de consultoria por semana, porque esse é o tempo que eu tenho para me dedicar para essas 5 clientes. Se eu quiser pegar mais, eu não vou atender com a mesma qualidade essas 5 pessoas. Por quê? Porque eu sou mãe, porque eu sou dona de casa, porque eu sou faxineira, porque eu sou cozinheira, porque eu sou motorista, várias outras coisas. Então, assim, é muito difícil também quando a gente é colocado nessa coisa de você não consegue fazer. Eu já ouvi, você não consegue mais fazer as coisas que você fazia antigamente. Claro que não. Para eu focar em alguma coisa, eu vou ter que abrir mão de outra. E não é São que eu as não consigo. prioridades, né? Exato, e não é que eu não consigo. Eu escolhi não fazer determinada coisa. Se eu quiser, eu consigo fazer em detrimento de fazer outra coisa. Sim, Né? sim. Que é uma outra versão dessa de eu não consigo. Sim, né? sim. Questão das prioridades, né? Mas é bem interessante, que eu queria lembrar também é que as crenças, elas são distorções cognitivas, né? Para a psicologia, elas são distorções cognitivas, que são o quê? São lentes que fazem com que você veja a vida de forma errada, vamos dizer assim, distorcida, né? A palavra é essa, distorcida, que vejo o mundo distorcidamente, né? E aí essa questão do eu não consigo, né? Cria um ciclo que se retroalimenta. Né? Como você bem colocou, eu não consigo falar o idioma, então eu não vou para a aula do inglês porque eu não consigo falar inglês, então realmente eu nunca vou aprender. Então ele se retroalimenta, então ela distorce a minha realidade e faz com que eu acredite em algo, né? Então eu vou continuar, eu não vou conseguir sair daquela posição, né? Então ela vai retroalimentar ali aquela ação. Então eu não me lanço, não tem como eu nunca saber se eu vou ser capaz daquilo, né? É uma crença de capacidade, né? Eu não me acho capaz de fazer aquilo, né? E vai se retroalimentando e eu nunca vou conseguir fazer aquilo porque eu realmente não acredito, né? E é muito puxada pela comparação, né? Que é uma coisa que eu aprendi depois que eu tive meu filho. Que é como a gente se. Eu sei que a gente precisa de referência, às vezes, para medir o nosso desenvolvimento. Mas a referência tem que ser a gente. Sim. Se eu era ou quem eu sou hoje, quem eu vou ser daqui 2 meses aprendendo o idioma no meu tempo. Sim. É o meu desenvolvimento comigo mesma, não com o outro, né? Sim. E infelizmente tudo isso era coisa que os nossos pais não sabiam, né? Oh, meu Deus! Isso tudo eram coisas que os nossos pais não sabiam, que a gente está tentando não fazer com os nossos filhos, né? Mas que os nossos pais não sabiam, que a gente vê com tudo isso. Então, por isso que nós somos uma geração com autoestima muito em frangalhos ainda, né? Porque o primeiro problema para uma autoestima baixa é comparação social, né? Quando a gente se compara demais com o outro lá fora, a gente tende a ter uma autoestima muito baixa, não é? Porque aí eu me comparo com o outro, eu vou
ter sempre como me ver mais para baixo, né? Se eu me comparo comigo mesmo, eu vou ter sempre algo para dizer, eu melhorei, porque eu posso me superar, né? Agora, superar o outro vai ser difícil, porque especialmente agora com social media, eu só vejo a grama do outro verdona, bonitona, eu não vejo os bastidores. Então, eu só vou me colocar para baixo. Mas eu posso dizer, eu vou melhorar determinada coisa e eu sei onde é que eu tô. Então eu posso colocar metas realistas para mim, alcançá-las e aí sim eu tenho o poder de me sentir melhor, ver que eu sou capaz de fazer algo e vencer a crença do eu não consigo, né? Porque uma coisa que eu acho que, sabe aquele meme do tipo, eu até seguro a língua, mas eu acho que minha cara entrega? Eu acho que esse momento para mim é quando alguém me diz eu não consigo fazer tal coisa. Eu acho que quando estou no social, que alguém me fala isso, eu acho que minha cara me entrega. Porque eu me estremeço toda, sabe? Porque realmente, quando alguém me diz eu não consigo falar a língua, eu não consigo fazer amigos, eu não consigo, aquilo já me tremo toda. Porque eu acho que essa é a coisa mais limitante que alguém pode fazer a si mesmo. É o impor para si mesmo que eu não consigo fazer algo. E paz, patriação para a vida toda. Mas eu acho que paz e expatriação é o maior limitante que você pode colocar na vida. É o dizer eu não consigo. Eu não consigo fazer amigos, eu não consigo dirigir nesse país, eu não consigo, não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Aí você não vai sair para lugar nenhum, você não vai conseguir fazer nada realmente, né? Então você tem que se lançar, né? É o único jeito de você conseguir vencer esse eu não consigo, não é? Exatamente, né? Eu tive vários, eu não, assim, ao longo da minha vida eu ainda tenho alguns. Tipo, eu ainda acho que eu não consigo correr, né? 5 quilômetros, nem 10, nem 15. Eu não consigo porque eu nunca treinei. Se eu treinar, eu vou Sim, conseguir claro. correr, É uma né? Não questão dá também. pra eu Eu querer seguir quero, nem eu sair eu hoje não daí, vou consigo. até a casa da Dara em 5 minutos. Não A vai, questão vai rolar. é que você estava falando da questão das prioridades. Eu falo isso muito com as minhas clientes, a questão de prioridades, né? A gente tem que entender o que é prioridade agora na nossa vida, né? Talvez correr os 5 quilômetros agora não é uma prioridade na sua vida, né? Eu te entendo demais, que hoje prioridade na minha vida é o meu trabalho. Então, por exemplo, eu costumava correr, mas eu não estou correndo como eu corria antes, né? Então, eu estou ganhando peso. Eu não me importo. Por quê? Porque hoje minha prioridade não é mais correr. Então, eu acho que a gente tem que ter muita consciência. Eu até brinco com a metáfora de botar um pedaço do bolo na geladeira. Então, correr para mim agora está na geladeira. Vai ficar um pouquinho lá. Por quê? Porque eu estou investindo mais no meu trabalho. Sei que não pode ficar lá para sempre, que o bolo vai apodrecer. Eu tenho que me exercitar, então vou me exercitando aos poucos, não com a mesma frequência que eu estava antes. E assim é para tudo na vida, não é? Eu não posso deixar lá minha família o tempo todo dentro da geladeira, mas eu sei que tenho que no final de semana me dedicar melhor para o meu marido, para os meus filhos. Sei que tem uns momentos de me dedicar para eles de noite. Sei que eu não posso estar, como você bem disse, que eu posso atender só determinado número de clientes, porque a gente tem que ter em mente quais são as nossas prioridades, né? E eu bem falei essa semana, quem é que vem primeiro na minha vida? Sou eu, tem que ser eu, porque se eu não estou bem, eu não posso estar bem para o meu marido, eu não posso estar bem para os meus filhos, eu não posso estar bem para o meu trabalho, né? Aí eu digo, para mim vem o meu marido, porque meu marido vai ser meu companheiro para a minha vida toda, né? Depois vem meus filhos, que eu estou criando para os outros, né? Já criei bem, sei que vocês vão ser bons companheiros, né? E vem, claro, meu trabalho vem aí atualmente na frente de um monte de gente. Não vou Já mentir. teve outras épocas que tiveram outras pessoas à frente do teu trabalho, é ou não Já é? teve muitos anos que meu trabalho teve muito atrás de muitas coisas, porque realmente a vida expatriada faz. E vocês que são expatriados, estão me escutando, sabem quanta gente tem que deixar muito trabalho dentro da geladeira, lá esperando, porque a gente tem que ficar à mercê do marido, né? Especialmente quando a gente primeiro chega num lugar que a gente tem que organizar a vida toda, arrumar a casa toda, o trabalho fica mesmo de stand-by, a gente não pode se dedicar com a dedicação que a gente pode se doar depois, né? Então, realmente, quando a gente engata, é a realização. E quando a gente faz o que a gente ama, a gente faz sem dor alguma, né, Mica? É muito prazeroso
prazeroso, gostoso. Eu amo as minhas clientes, assim, nossa, tá debruçada, estudando e caso e criando material para as minhas clientes é realmente a minha paixão. Então, é muito prazeroso. Então, você faz com muito gosto, né? Então, nesse sentido, voltando à questão da nossa crença, pega o gancho aí, que quando você descobre o que você gosta de fazer, né? Que aquilo é o teu propósito, que aquilo é o teu sonho, que é um grande objetivo teu, fica mais fácil também vencer qualquer crença que você tenha. Porque essa crença eu não consigo, ela é só uma das imensas crenças, valores, né? Atitudes, né? São tantas coisas que podem limitar a gente de realizar coisas na vida da gente, né? Preconceitos, atitudes, são tudo coisas que a gente vai aprendendo, introjetando, que a gente carrega com a gente, que não nos pertencem, que foram doados, né? Foram dados por outras pessoas para a gente, que muitas vezes não nos pertencem mais, não precisam. A gente não precisa mais carregar com a gente. O que a gente precisa é só mesmo fazer uma autorreflexão e pensar, eu preciso mesmo ainda pensar dessa forma, eu preciso mesmo ainda me repetir essas frases que eu me repito toda manhã. Quantas de nós se olha no espelho e repete frases que as mães da gente se repetiam, não é? Eu vejo mulheres que ainda repetem frases ao pegar um prato de comida e repetir a mesma frase que sua mãe repetia. Ai, Não não pode vou deixar comer. comida no prato, hein? É, ou então É come tudo, ou pecado. então come tudo, porque tem gente passando fome e você é obrigada. Eu falo isso porque na minha casa tinha muito isso, né? Come tudo porque tem gente passando fome e, de graças a Deus, você tem comida no prato, porque eu era muito magra, né? E eu tinha isso, que eu tinha que comer tudo. Hoje eu já não tenho mais isso. Não, eu tento botar o mínimo de comida possível, porque eu continuo achando errado deixar comida no prato. Mas se realmente eu estou cheia, eu respeito o meu organismo e vou deixar. Claro que vai ficar sempre pouquinho, porque eu respeito botar pouca comida no prato. Mas eu não escuto mais a voz da minha mãe dizendo, menina, não deixa comida no prato, né? Mas tem gente que ainda escuta a voz da mãe dizendo, ou come tudo, ou não é? E continua sendo, comendo, né, automaticamente, compulsivamente, porque continua escutando essas vozes. E você não precisa mais ouvir essas vozes. Você é adulta, você é dono da sua vida, você precisa lembrar que esses pensamentos, eles são automáticos. Né, são rápidos e ele entra e ele acontece de uma forma tão automática que se você realmente não parar e não fizer disso um exercício constante, você não vai percebê-lo. E aí eu vou dar um trickzinho que eu ensino para as minhas clientes, tá bom? Na realidade, para as minhas clientes eu ensino a frase completa. Para vocês eu vou ensinar o basic do Se vocês quiserem a basic. frase completa, vocês começam a seguir a da lá e vai Exato. fazer sessão com ela. Exato, mas tem um jeitinho da gente colocar na mente para a gente prestar atenção no que a gente está pensando, tá certo? Que é o ABC, tá? É adversidade, belief e comportamento, tá bom? Quando tem um problema que acontece comigo, que é o meu gatilho, aquilo que me deixou zangada, que me incomodou, que me despertou algo, vai me trazer um pensamento, que é essa crença, que é essa atitude, que é esse valor que eu tenho arraigado aqui comigo, aquela vozinha que fica aqui no meu back, que vai me trazer esse comportamento, tá certo? Então, por exemplo, eu estava falando da comida. Quer trazer um exemplo de expatriação? Pode ser até o de línguas, né? Para a gente trazer mais para o nosso público. Por exemplo, a diversidade. Eu não consigo falar línguas, né? Eu vejo ali o inglês e falo, não consigo falar essa língua, né? Eu vejo o inglês, não vou me matricular nessa aula. Por quê? Porque eu não acredito que eu vou falar inglês, né? Ah, tem vergonha, né? O pessoal, depois de mais velho, tem muita vergonha de falar errado, falar igual criança, né? É uma coisa que eu escuto Exato, muito. Então, assim, exato. acho que o sentimento que vem quando você pensa, eu não consigo falar inglês, é isso, dá vergonha de, pô, vou falar Exato. pior que uma criança da... A consequência é que eu nunca nem tento, não é? Então, não vou nunca nem tentar falar essa língua, né? Mas qual é o meu belief aí? É porque justamente o que a Mica falou, é porque eu vou parecer um estúpido falando inglês.
Se eu parar para pensar qual é esse belief, começa com eu vou parecer um estúpido. Mas se eu parar para pensar mais um pouquinho, eu vou talvez escutar a voz do meu irmão rindo de mim. Ah, bestado, otário, tá falando igual um otário. Ou eu vou escutar aquela mulher na roda que eu falei, ela fez graça do meu sotaque. Isso aconteceu comigo, falando, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, alguém riu de mim falando. E eu quase Ou me... você fala uma palavra super fácil de entender, uma frase super clara, a pessoa, A não pessoa fala, entendi. não entendi. Nossa, você fala, né, difícil, acho que é o seu sotaque. A pessoa falou assim para mim, né, querendo dizer que era o meu sotaque nordestino que fazia difícil ela entender inglês, uma brasileira. Né? Tem que ser, porque quem fala do inglês do brasileiro é o brasileiro. Porque meus amigos americanos acham que eu falo super bem. Mas o brasileiro tem Mesmo que se são dizer. seus amigos, cara, ele, no máximo, eles iam ficar quietos, eles não têm coragem nem de. Se for muito amigo, a pessoa até vai lá e te corrige. Mas se não for desses amigos de jantar na tua casa Exato. e dormir e Mas é viajar sempre o junto, brasileiro que vai ter o prazer, né? O desprazer de botar você para se sentir mal. Mas então, se você ficar com esse belief, né, de que essa a crença, crença é. né, de que você não vou ficar estúpido falando, você nunca vai sair daquele comportamento, tá bom? Então preste atenção, tem uma adversidade que traz um belief, tá bom? B é de belief, você pode trocar aí por crença, tá bom? Porque tá no inglês. Adversity, belief, consequence, tá bom? Adversity, belief, consequence. Adversidade, crença, comportamento. Tá bom? Então, se você fizer sempre isso, toda vez que vier uma crença, toda vez que você pensar de uma forma negativa em relação a você, eu não consigo, eu não sou boa o suficiente, eu não vou nunca falar inglês, eu não vou nunca aprender alemão, eu Eu não não vou vou nunca juntar conseguir, dinheiro, eu não vou eu conseguir não vou juntar emprego, dinheiro, não vou conseguir emprego, eu não sou eu não uma boa vou, mãe, eu não sou uma eu boa não vou, eu não sou esposa. uma boa mãe. Pode prestar atenção. Qual foi a adversidade que te trouxe isso? Tá? Pode pensar. Foi meu filho caiu e eu não vi, né? Ele caindo. Aí você pode, se você parar, você vai lembrar, talvez a tua mãe, a tua sogra, alguém dizendo: ah, o menino caiu, tá vendo? Você nem viu. Aí você vai escutar a voz dessa pessoa aqui, né? E o comportamento vai ser o quê? Você falando, repetindo que você é uma mãe horrível, ou você indo pro seu quarto chorar, ou você comendo mais porque é a consequência disso, porque a gente tem um comportamento consequência disso, a gente vai se comportar de uma forma, né, para aliviar ali aquela tristeza ou aquilo que a gente sentiu, né, em consequência daquela situação que foi ruim, não é? Então, fica atenta. ABC. Vai vir uma adversidade, eu vou ter essa crença aí que vai me deixar me sentindo mal e eu vou ter um comportamento que não me agrada. Tá certo? Então, essa é Exatamente. uma boa formulazinha. Gente, enquanto a gente conversa, se vocês quiserem colocar aqui embaixo por que, que vocês. Por que vocês não conseguem ou não conseguiriam sair do Brasil hoje? É legal até para vocês fazerem esse exercício para a gente poder ajudar O vocês aqui Adri tá aí na também. contra-argumentação aqui. É, Mas é. perguntem se ficou alguma dúvida também. Pois é, estamos aqui para E isso. eu Vocês tava podem. Aqui é falando de mais um bate-papo, distorção. tá, gente? A gente quer que todo mundo participe para a gente poder ajudar o maior número de pessoas aqui na live. Mas é muito forte isso, né? Eu tenho total consciência, apesar de já ter feito terapia várias vezes. Eu já aprendi muito. E por mais que a gente faça terapia, essas vozinhas, elas são fortes. É por isso que a gente tem que viver com consciência. Viver com consciência é um trabalho constante. Né? Independente da gente ter feito terapia, a gente tem que continuar vivendo com consciência, né? Por isso que eu digo, é bom a gente ter um ABC, porque quando a gente se vê numa situação que a gente fala assim, pô, peraí, eu não gostei desse meu comportamento, né? Eu sempre digo assim, eu era uma pessoa muito zangada. Até hoje, a minha raiva, a minha lenha raivosa é algo que eu ainda gerencio, assim, porque eu sou uma pessoa que me zango facilmente, né? Então é algo que eu me policio, né?
tenho que viver consciente. Então, até hoje eu aplico o ABC para várias situações da minha vida. Então, eu analiso qual foi essa adversidade, por que que isso me irritou? Qual é a crença que ainda tem aqui, né? Então, eu sei as minhas crenças, né? Porque não é que elas vão desaparecer da sua vida completamente. Não tem como a gente apagar a nossa história, mas tem como a gente ter consciência dela, né? Assim, de novo, Nem nem parece. parece. Que é isso, amiga? Tu já me viu em porta de delegacia. Ah, eu sou do teu time também, mas eu tenho É que, dois sabe o que cenários. acontece? É que eu tenho um senso de justiça muito alto. Um dos meus valores, outra coisa muito boa da gente se conhecer, é que um dos valores muito importantes para mim é a justiça. Então, eu sou uma justiça muito grande. Então, eu não consigo ver uma injustiça acontecer e não lutar. Então, quando eu vejo alguém sendo injustiçado, quando eu me sinto injustiçada, eu tenho uma necessidade muito grande de lutar por justiça, né? Então, normalmente isso acaba transparecendo como raiva, né? Então, eu sou vista como raivosa. Então, quando eu luto pelos meus direitos, todo mundo que luta pelos seus direitos, e a mulher, geralmente, quando a mulher luta pelos seus direitos, ela é tida como louca, né? Muitas mulheres foram taxadas de loucas na história por lutarem pelos direitos, né? E, infelizmente, eu sou uma dessas loucas. Ó, eu tô quase igual a você. É que no meu caso, a minha loucura só se manifesta no trabalho, né? Quando eu trabalhava na CLT. E eu sei exatamente por quê. Eu tinha. Meu ganhei o apelido, as mais velhas vão lembrar aqui, da garotinha da Playboy, porque eu mordia as pessoas, não fisicamente, tá, gente? Mas assim, as pessoas viam, especialmente os meus chefes, todos eles têm a mesma opinião sobre mim, que eles viam corrigir, ou viam dizer pra mim, não faça assim, olha, não ficou bom, faça de outro jeito, refaça o texto. Era sempre normalmente ligado a texto. E eu refazia, mas eu ficava mordida. E aí, tipo, eu já soltava 3 quentes, 2 fervendo, mas assim, no fundo eu sabia, mas eu não tinha as ferramentas naquela época necessárias para resolver esse problema. E eu sabia que o problema era minha mãe, que minha mãe me educou foi muito rígida comigo e eu não tinha opinião, eu não tinha direito à minha opinião. Sim, Né? Então, muito comum nas para mulheres, você. muito comuns. Nós fomos ensinadas a aceitar, nós tínhamos que ser doces, né? Nós não fomos ensinadas a nos colocarmos no mundo, né? Isso é Então, verdade. assim, para mim era muito difícil, porque eu estava num ambiente onde ela não tinha mais poder e eu ainda não podia dar a minha opinião, sabe? Eu não podia dizer como eu queria fazer as coisas, ou como eu achava melhor fazer as coisas, porque para mim, quando eu trabalhava, o mais importante sempre foi o resultado. Se eu estou fazendo do meu método ou do seu, se eu chegar no mesmo resultado que você quer, tá tudo certo. Então, quando eu questionava o meu método, eu ficava enlouquecida. E assim, eu perdi o tempo do meu Infelizmente, é método muito pra fazer pouco aquilo. ensinado para as Eu falava, então faz meninas. você do seu jeito, porque, tipo, eu não sei o teu método, entendeu? Você me explicou o teu método. Infelizmente, é muito pouco ensinado para as meninas a questão argumentativa, né? Infelizmente, a nossa educação ainda é muito, menina tem que ser agradável, né? Diga agradeça, Gentil. né? Seja boazinha, né? Infelizmente, ainda é muito dessa forma. E aí eu quero chamar uma coisa que eu queria falar e agora eu me lembrei, que é a questão do rotular, né? Rotular é uma coisa extremamente negativa e muito ruim para a questão das crenças limitantes, né? Ou para as distorções cognitivas, que é o que eu gosto de falar mais, porque é o que é real, né? Então, os rótulos, tanto as pessoas acham que só rótulos negativos são ruins, mas rótulos positivos também são negativos. Então, ao invés, eu chamo muita atenção das mães com isso porque é muito ruim quando a gente rotula as pessoas, né? Até quando você chama o seu filho de inteligente, você está colocando um peso neles, né? Porque ninguém é uma coisa ou outra. Ninguém é totalmente inteligente, ninguém é totalmente burro. Nós somos todos uma mescla de tudo. Então, na hora que você rotula seu filho de inteligente, você coloca uma carga nele. E essa carga diz que ele tem que ser inteligente. Então, na hora que ele tira uma nota que não é um 10, que não é um 9, que não é uma notona, ele automaticamente já acha que não é mais inteligente.
compreende? Então, você deve sempre, mães que estão assistindo, praise, como é que diz? Você deve sempre elogiar o effort, O esforço. o esforço do seu filho, porque é isso que a gente precisa entender. O que leva a pessoa para frente, o que vai te tirar aí do Brasil, se você que está assistindo tem vontade de sair do Brasil, não é a tua capacidade, não é o que você consegue fazer, mas é o teu empenho. E para tudo na vida é assim, tá certo? Não é porque te rotularam de alguma coisa que você não consegue algo. Tá certo? Os rótulos fazem com que a gente se sinta limitado, tá certo? Qual que é o rótulo? O bom ou o ruim? Podem ter te rotulado de burro, podem ter te rotulado de inteligente, podem ter te rotulado de bonita, podem ter te rotulado de feia. Não importa que rótulo que te deram, mas rótulos são limitantes. Tá certo? Uma outra forma da gente se livrar de crenças limitantes como essa, eu não consigo, é, por exemplo, pensar no seu herói. E, por exemplo, aqui no nosso caso, eu acho que a Mica, que é quem vai te ajudar a sair do país, pode ser o seu herói. O herói, ele não conseguiu o que ele conseguiu porque ele tem superpoderes. E eu boto isso muito para as minhas clientes. Eu hoje não trabalho como psicóloga, que é a minha carreira, porque eu tenho superpoderes. Não. Eu sempre coloco, eu sou uma mulher igual a vocês. Tive os mesmos sofrimentos que vocês têm hoje, ou estão passando hoje. Mas eu persisti, né? A gente lutou, a gente passou por perrengues, como a Mica coloca, mas a gente não desistiu. Essa é a diferença. Ninguém tem superpoderes. Então a gente também tem crenças limitantes. Também acorda e tem dias que eu digo, eu não vou conseguir. Até essa semana eu coloquei como é que tá a ansiedade aí, pessoal? Porque a gente começa a semana e tem hora que eu digo para mim, meu Deus, essa semana eu não vou conseguir dar conta, não. Aí o que é que eu paro? Paro, respiro fundo, faço minha lista do que eu tenho que fazer, me concentro e dou conta no final. Mas eu pensei que eu não ia dar conta. Eu pensei, eu não consigo. Foi o primeiro pensamento que veio. Mas existe como vencer, né? Então, é isso a mensagem para vocês. É que as pessoas que alcançam o que vocês querem alcançar, seja morar fora do Brasil, seja não sei, conseguir a dieta que vocês querem conseguir, o emprego que vocês querem conseguir. Casa nova, casa própria, carro Casa nova, casa novo. própria, vencer a ansiedade. Não, essas pessoas não venceram porque elas são super-heróis, mas porque elas persistiram, tiveram disciplina, porque acreditaram nelas e foram. E foram, elas não desistiram. Esse é o ponto, tá certo? Não existe super-herói. Não existe. Existem pessoas de carne e osso, igual a você, sofrendo também, desacreditando, mas dizendo assim, não, hoje eu não vou desistir. Só por hoje eu não vou desistir. E cada dia a gente vai assim, um dia após o outro. Tem uma amiga que fala 1% por dia. A gente vai chegar no 100%, é E 1% aí a por gente dia. chega no 100%, com O certeza. difícil é que muitas vezes a gente desanima e não faz nem 1%. E aí quer chegar no 100% mesmo assim. Aí fica difícil, né? Exato, e lembrar isso, eu acho que a autocompaixão é algo muito importante, né? Da gente lembrar que tem dias que não vai dar 1%, tem dia que vai dar 0%, mas eu vou ser capaz de dizer, a No dia Paty, seguinte você faz 2%. a Paty falou assim, ó, rótulos aprisionam, é isso mesmo, Paty, é isso que rótulos fazem, eles aprisionam a gente, fazem com que a gente tenha, por exemplo, medo de errar. O medo de errar é uma das coisas que mais aprisionam a gente para não se lançar no que a gente tem vontade, desejo de conquistar. Né? Eu tenho medo de sair do Brasil, porque eu tenho medo de quebrar a cara e voltar para o Brasil com a mão na frente e outra atrás. Eu lembro que no meu tempo, meus pais falavam muito puxando a cachorrinha. Ai, era vergonha. Era vergonha nacional, você tentar alguma coisa, não dar certo e voltar puxando a cachorrinha. Tinha esse termo, né? Então, não era permitido errar. Né? E quanta Então, coisa a gente aprende quando a gente erra, né? Eu acho só muito há engraçada essa história aprendizado também. Eu se já você passei muito errar. por isso, mas você aprende tanta coisa, mesmo que você não tenha conseguido. Se você não errar, você não aprende, não tem como.
Não tem como. Quem não erra não aprende. Quem não erra não se lançou. Quem não erra não fez algo, né? Nem se conhece, né? Não Nem se se põe à conhece. prova, não conhece a sua A capacidade, Miriam não diz, é a conhece. primeira vez que eu ouço puxando a cachorrinha, né? Regionalismos, regionalismos. Regionalismo, lá do Piauí, isso. É quando o povo não dava certo e voltava puxando a cachorrinha. Era vergonha nacional. Então, por quê? Porque era uma geração onde não dar certo era vergonhoso. E hoje a gente tem que mudar. Hoje a gente sabe que é quem tenta, quem se arrisca, né? É quem tem o poder, é um poder voltar puxando a cachorrinha. Porque eu fui lá, vi, venci e voltei. Vocês que nem fizeram, né? E Exatamente. vocês que nem foram, É exatamente isso, né? cara. É entender que o valor maior da experiência está em ir, É, né? É é, estar em movimento em direção àquilo que você quer chegar. Se você vai demorar o tempo que você imaginou que ia demorar para chegar lá, ou o dobro, ou o triplo, ou se você vai ter que voltar para depois ir de novo, não importa. É isso que você acabou de falar, é não desistir do sonho. Já teve uma pedra? Pô, essa vez eu não vou conseguir pular a pedra. Deixa eu voltar aqui para ver como é que eu vou tirar essa pedra do caminho quando eu chegar lá de novo. Ó, a próxima vez eu vou pular a pedra, aí eu vou encontrar um mar. Ih, eu não sei nadar. Como é que eu vou fazer para atravessar esse mar agora? E assim vai, porque é muito engraçado. Eu passo muito isso aqui no digital, porque eu fico querendo lançar os meus serviços e fazer campanha, e fazer os mega lançamentos que eu vejo todo mundo fazendo. E falo, cara, não dá, eu não dou conta. sim. Eu não dou conta de fazer o lançamento sozinha. 2, eu não dou conta de contratar alguém para fazer o lançamento. E se eu Uhum. lançar e conseguir levar para todas as pessoas que eu gostaria o meu trabalho, eu não vou dar conta de atender. Então, Sim, tipo, sim. é isso. Eu acho que se fica uma coisa assim, clara, ou uma sinopse, vamos dizer assim, nessa live, é isso. É você entender quem você é, o que você pode fazer, independente de se você é inteligente, se você tem capacidade, se você tá velha, se você tá nova, se você tá gorda, se você tá magra. É o processo que você precisa passar. E para você passar esse processo, você precisa realmente conhecer os seus valores e reconhecer que sim, todas nós podemos, porque não somos super mulheres. Todas as pessoas que chegaram onde elas estão hoje foi porque elas persistiram. Elas também erraram. Talvez erraram menos. Se elas começaram um negócio novo, certamente elas erraram mais. Se elas seguiram o caminho de alguém que já estava lá na frente, elas erraram um pouco menos. Mas não é nunca o mesmo caminho, porque nós não somos essas pessoas e as nossas experiências não são as mesmas, né? Não, é bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. E é como você diz, né? E tem pessoas que podem oferecer ajuda, né? A Mica tá aí para ajudar você a sair do Brasil se você precisa. E a Eu Daleia tô tá aqui para ajudar quem já saiu e tá para ajudar perdida. quem a saiu, tá com dificuldade, né? Tá sentindo o vazio que a expatriação deixa, né? Então, existem pessoas para te ajudar nesse caminhar. Né? A expatriação pode ser desafiadora, é sim em diversos momentos, mas existem os profissionais que ajudam para isso, né? E a internet está aí para facilitar a gente encontrar esses profissionais, não é? E existe muita informação, como eu disse, no meu tempo não tinha metade dessa informação e eu sobrevivi, não é? E eu sobrevivi, então é possível. Agora, o que a Mica falou é muito importante. O autoconhecimento é muito importante e o mais legal é entender que o autoconhecimento se dá também nesse processo, né? É só lançando-se, e esse é um ponto também bastante importante, porque a gente vence as nossas crenças limitantes se lançando no mundo, né? No momento que você se lança, nesse medo que você tem, você também ganha autoconhecimento, porque aí eu posso experienciar mais esse meu ABC. Se eu me lanço nessa situação que me dá medo, eu posso saber o que pensamentos realmente que me vêm, que consequências essa situação me traz. Aí eu posso saber, não, isso nem me dá medo.
ou isso me dá realmente muito medo, ou isso me traz comportamentos que, nossa, até me assustei de como eu agi, ou eu nem agi da forma como eu imaginava. Então, isso me proporciona autoconhecimento também, né? Então, o processo tem que ser a viagem. Isso a gente tem que colocar na cabeça. O produto final pode ser maravilhoso, mas se a gente se diverte fazendo o processo, e isso inclui tudo, né? Inclui a sua família, se você se diverte fazendo e você não está preocupada se teu filho vai ser o número 1 da escola, mas se você se diverte sendo mãe, independente do resultado que vai ter teus filhos, ele vai ser um processo final bom, porque tu está se divertindo, né? Se você se diverte fazendo o teu trabalho, se você gosta, o resultado final vai ser massa. Se você está se divertindo na tua expatriação, se esse processo está sendo gostoso, no final tu vai ser feliz, porque o processo é que tem que ser a viagem, o processo é que tem que ser prazeroso, não é? Então a gente tem que se concentrar nisso. O lançar tem que ser gostoso e tem que ser encarado como um processo de autoconhecimento para você, tá certo? Eu só queria fechar com duas experiências do mesmo tema do meu filho, né? Pra falar de eu não consigo. Ele falava pra mim que tinha medo de altura. E eu recentemente fui com ele para Londres e para Paris. E comprei ingresso para ir na London Eye e na Torre Eiffel. Que E ele falou, quando eu comprei ingresso, eu falei assim, eu não vou conseguir, eu tenho medo de altura. Eu falei, vamos ver? Porque, olha, mostrei a roda gigante, falei assim, você não vai nem perceber, porque é bem devagarzinho. Você tá vendo que ela não para? Você não vai perceber. E, ó, é vidro, não tem como cair, não tem como você, né, olhar para fora. Ele foi, tirou foto, ficou olhando tudo lá de cima, ficou perguntando o que era cada coisa. E na Torre Eiffel foi a mesma coisa. A gente subiu de elevador, porque ele não ia conseguir aguentar subir a escada. Diz ele, né? Eu acho que ia. Ia se divertir, inclusive, mais na escada. Mas subiu, olhou lá de cima, tirou foto, quis olhar o binóculo, quis ver as coisas mais de perto. Por quê? Porque exatamente o que você falou. O processo de fazer essas coisas foi divertido. E aí, o resultado foi... não é que eu não tenho medo, não é que eu consigo, não é que eu posso quando eu tenho um ambiente mais seguro, quando eu conheço onde eu vou estar, quando eu sei que eu não vou cair lá de cima, porque aí que tá o ponto, né? O medo eu tenho medo de cair daqui de cima, não é o problema a altura, né? Então, só para ficar assim como um fecho assim para coisa que ele conseguiu fazer uma coisa que ele imaginou que ele não fosse conseguir. Que legal, que joia. Toda Leia, como eu gosto de chamar para as pessoas mais íntimas. Muito obrigada pela sua participação. Eu estou extremamente feliz de ter você aqui. Eu acho que a gente tem muito... O trabalho da gente é muito parecido, só em pontas diferentes do processo. Exato. E eu te admiro muito, porque não só pela sua história, que a gente acabou conversando na outra live que a gente fez, no outro perfil, que eu só administro, mas... por uma profissional que eu nunca fui atendida pela Leia, mas assim, do pouco que eu conheço ela, eu tenho certeza que ela é uma profissional incrível. E eu não acho que tem pouquíssimas pessoas que trabalham com esse tudo que ela trabalha e faz esse trabalho tão maravilhoso e tão importante, porque não tem nada pior do que você passar um tempo planejando, fazer todo esse processo de expatriação e chegar lá e não conseguir curtir. Então, toda a ansiedade, todo o processo que você curtiu antes, você chega... E, claro, nem sempre a expectativa condiz exatamente com a realidade, né? E tem coisas que precisam ser ajustadas, mas a Leia está aí para ajustar para você realmente aproveitar tudo o que você passou meses, às vezes anos da tua vida planejando aqui do outro lado. Obrigada, querida. Obrigada a você, foi um prazer muito grande. Obrigada aí pelas palavras tão doces. Também admiro demais seu trabalho, acho muito legal, porque realmente muita gente querendo sair do Brasil e com o apoio de uma pessoa com esse trabalho tão legal que você faz, realmente facilita demais. Eu sei porque outras, depois, quando fui expatriar, tive a ajuda de uma pessoa assim como você e faz muita diferença, eu sei, não é? Então, realmente é um trabalho muito bom e totalmente recomendo. E vocês
aproveitem, né? Porque faz uma diferença muito grande, inclusive a forma como a gente vai se sentir nesse local, né? No nosso humor, vai fazer uma diferença de como a gente começa aí a nossa recolocação nesse lugar que a gente está, né? Então, aproveitem. Né? Obrigada, querida. Até a próxima. Beijo Obrigada a todos. todos vocês Obrigada por estar aqui aqui com a gente. presente. Viu? Beijão, boa Beijo semana grande. pra vocês todas. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.